Meus irmãos, a ideia dessa mensagem de hoje é falar sobre graça. E a ideia de falar sobre graça nessa manhã, ela surgiu na época das enchentes aqui em Porto Alegre, quando estávamos lá em casa e recebemos um casal de irmãos da igreja que foi afetado pela enchente. Eles ficaram uma semana lá em casa e nesse período deles lá em casa, a gente quis cuidar deles, enfim, ser amigo, ser comunidade, ser igreja junto deles, ter um carinho por eles, agraciá-los de alguma forma, porque o apartamento deles foi afetado, eles não podiam entrar lá. Só que ao final de uma semana de estadia, essa irmã foi no mercado, chegou e me deu um pacote de café gourmet. E daí obrigado, né? E ela assim, não, é que a gente tá aqui essa semana toda, eu tomei todo o teu café. E daí eu fiquei um pouco chateado com aquilo ali. Eu falei para ela, mas olha só, o que a gente está fazendo aqui é de graça. Tu não precisa me pagar por isso. Tu não tá me pegando o café, enfim, roubando meu café, uma boca a mais para comer aqui dentro. É de graça, a gente não quer. E ela ficou surpreendida com a minha resposta, assim. E daí, ela rápida, assim, ela assim, não, mas esse café também é de graça para ti. Tá, beleza, aceitei o café. Só que aquilo ali, eu fiquei pensando a respeito daquilo ali, matutando a respeito daquilo ali, na dificuldade que a gente tem de agraciar as pessoas e de sermos agraciados também por elas. Tem uma frase que diz, né, que o gaúcho não gosta de beber água nas orelhas dos outros. É uma expressão bem típica, gaudéria, assim, né? E parece que a gente é um pouco disso, né? A gente quer andar com os nossos próprios pés. É um pouco altivo muitas vezes, somos autônomos, autocentrados muitas vezes. E como a gente está num período interséries aqui na igreja, a gente ainda não começou a nova série de provérbios, esse período de férias normalmente a gente usa para temas livres, e então eu pensei, cara, eu vou falar sobre isso. Eu preciso abordar essa temática com os irmãos nessa manhã. E o tema da pregação é ações de graça, fáceis de aceitar e difíceis de entender. E o texto básico que eu quero que os irmãos abram suas Bíblias é em Efésios 2:8. E a palavra do Senhor, em Efésios 2:8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. A salvação é o maior ato da história. A razão de nós estarmos aqui hoje, nessa manhã, porque fomos salvos pelo Senhor. E eu penso, meus irmãos, que a razão de nós não sermos mais vibrantes com relação à salvação, de nós não sermos mais felizes, alegres com relação à nossa salvação, a salvação que nos foi dada, de não termos muito mais interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino, é que nós não entendemos muito bem a graça, ou às vezes nós esquecemos da graça. Nosso desinteresse pela graça reflete-se nos mínimos detalhes, e eu quero apresentar para vocês um problema aqui, alguns problemas. Um tempo atrás, o nosso irmão Nadab, querido Nadab, ministrou na reunião de homens aqui, ele preparou os slides. O Nadab estava muito nervoso e eu acompanhei ele de perto. E eu falei para o Nadab, Nadab, tu vai estudar, tu vai ler, tu vai orar, tu vai deixar de estar com o João, com a Sara, tu vai fazer os slides. Tu está nervoso, enfim, tu vai te preparar para entregar o melhor. E tu vai chegar aqui no dia e vai ter 7 pessoas. E se no dia tu chegar aqui e tiver 7 pessoas e tu se sentir desanimado, sentiria muito mais animado se tivesse mais de 50, provavelmente tu não está fazendo inteiramente de graça. Porque esse trabalho que tu está fazendo é de graça. Ninguém pode te cobrar nada disso. E tu
não pode exigir nada das pessoas. É um trabalho de graça. E muitas vezes, meus irmãos, para pregar um sermão é exatamente o mesmo trabalho, como todos os presbíteros fazem, de estudo, se debruçar, pesquisar, ler, preparar algo substancialmente bíblico e vir aqui e entregar graciosamente para a igreja. E os irmãos sabem, ninguém recebe nada do Botânico, nem o dinheiro da nossa gasolina. É um trabalho inteiramente de graça. E muitas vezes as pessoas estão no celular, mandando mensagem umas para as outras dentro do culto, conversando, caminhando, displicentes, porque a gente não consegue receber essa graça. E a gente não pode se queixar daqui de cima porque eu estou dando de graça. Existem pessoas trabalhando agora na portaria, existem irmãos trabalhando com as crianças nesse exato momento, o irmão cuidando do som, outro irmão que está gravando, o pessoal da banda, o pessoal da decoração, da ornamentação aqui. Todo mundo voluntariamente, graciosamente, dispôs do seu tempo para vir aqui abençoar a igreja. É um trabalho de graça. Ninguém está pedindo nada em troca. Então a questão, algumas das questões, é o quanto nós olhamos para esse movimento gracioso da igreja, de amor da igreja, e nós conseguimos com isso valorizar o amor de Deus e o cuidado de Deus com a nossa alma. Será que nós não estamos colocando numa posição, às vezes, de consumidores de serviços religiosos dentro da igreja? É uma questão. Quantos pensam que, ao darem uma oferta, um dízimo, tem algum crédito com Deus? Quantos acham que por fazer algum tipo de serviço dentro da igreja e não cobrar por isso, elas não precisam pôr a mão no bolso e ofertar especificamente? E ficam nessa troca com Deus, gerindo as coisas de Deus. Veja, meus irmãos, eu não vou falar sobre dinheiro aqui, vocês sabem, aqui no Botânico a gente não pede dinheiro, a gente não fica pedindo dinheiro, porque isso é um ato de alegria. Deus se alegra de quem dá com alegria, não é algo que a gente fica cobrando, checando, é deliberado. Dá conforme o teu coração, teus ganhos. Quantos de nós, ao exercerem alguma atividade ou estar engajado com alguma atividade dentro da igreja, já chegou a pensar por um momento que é um crente melhor do que aqueles que não estão fazendo nada nesse momento na igreja, ou contribuindo com nada, se envolvendo em nenhum ministério? Quantos de nós que não nos envolvemos em algum ministério, muitas vezes nos achamos um crente de segunda classe por não estarmos trabalhando efetivamente dentro da igreja? O problema está posto, meus irmãos. O problema que eu quero atacar aqui nessa manhã e desenvolver melhor nesse tema que eu considero bastante prático, né? Ações de graça, fáceis de aceitar e difíceis de entender. Mas primeiramente, eu preciso sedimentar aqui uma base para a gente partir dela. Falar sobre graça em cima daquele texto de Efésios, com relação à nossa salvação em Deus. Obrigado, Vanessa. Meus irmãos, é preciso dizer que o grande problema do qual nós somos salvos não é do inferno, nós somos salvos de Deus. Somos salvos de termos que encará-lo no dia da sua ira, no juízo. É disso que somos salvos. Deus é, portanto, ao mesmo tempo o Salvador e Ele é aquele do qual nós somos salvos. Do começo ao fim, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos santificou e Ele vai nos glorificar. A salvação é um ato inteiramente de Deus, é gracioso da parte de Deus. É dado gratuitamente, por misericórdia de Deus, pela vida de cada um de vocês. Quando Paulo escreve sobre a salvação, conforme nós lemos no texto de Efésios, ele deixa claro que se a salvação fosse pelas obras, ela não seria pela graça. Mas como nós lemos, a salvação é pela graça. Portanto, ela não é pelo meio de obras. E constantemente, meus irmãos, nós confundimos
A graça de Deus com justiça. Esses termos parecem intercambiáveis, parecem se cruzar muitas vezes, o que não é verdade. A justiça, meus irmãos, ela está relacionada com mérito. É justo que eu receba isso porque eu fiz aquilo, ou acolá. Eu espero um retorno porque fiz algo, e isso deve ser justo. Em contraste com a justiça, meus irmãos, a graça é imerecida, ou seja, a graça não pode ser conquistada. A graça é dada espontaneamente por Deus a cada um de nós. Deus não é obrigado a dá-la. A gente não pode exigir graça de Deus. E o apóstolo Paulo cita o que Deus disse a Moisés em Romanos 9,15. E a palavra diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Graça é sempre uma prerrogativa de Deus, meus irmãos, e nunca uma exigência nossa. E é crucial que nós entendamos isso, porque na prática nós somos inclinados a pensar que Deus nos deve alguma coisa. E aqui tem um paradoxo na graça, porque ao mesmo tempo que a graça, conforme nós vamos nos conhecendo melhor a palavra de Deus, a graça de Deus, ela nos incomoda, porque nós queremos ter os nossos próprios méritos. Ao passo também que quanto mais conhecemos, mais descansamos em Deus, porque Ele nos ama e Ele é gracioso, e nós sabemos muito bem, na nossa caminhada de fé, tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, por graça e amor. E eu tenho certeza que se cada um aqui contasse sua história de conversão, as bênçãos, a forma como Deus tratou muitas vezes na sua vida, isso seria de grande valia para todos nós, edificante para todos nós. Mas frequentemente nós contestamos, nos pegamos perguntando: poxa, se Deus é realmente bom, por que Ele não me dá uma vida melhor? Por que Ele não me dá uma condição melhor? Mas repare que toda vez que a gente pensa sobre isso, nós estamos realmente pensando sobre justiça, sobre os nossos méritos e os benefícios que nós temos por crermos em Deus e não por graça. Veja, meus irmãos, graça, não existe uma dívida de graça. Ninguém deve graça. Portanto, Deus não está obrigado a dar graça para nenhuma criatura. A definição de graça, o termo mais técnico, seria um favor imerecido, a chariça, a graça de Deus. A gente não merece e Deus nos dá por amor a cada um de nós. Sedimentado isso, posto essa base, meus irmãos, aqui para frente a gente pode tratar melhor nessa mensagem que é mais temática do que expositiva. A minha irmã mora em Restinga Seca, ela é vendedora numa loja de calçados que tem crescido muito lá em Restinga Seca, porque eles vendem muito por Mercado Livre, Amazon, enfim. Mas lá na loja ela vende muito bem. Não é porque é minha irmã, mas ela vende bem. Quem conhece sabe. Tu chega lá na loja, ela já abre aquele sorrisão bonito. E aí, como é que tá? Tudo bom? Tudo certo? E como é que foi a viagem? Como é que vocês estão? Se mostra inteiramente interessada. E tu, tô legal, tô bem. Tu quer um café? Eu vou passar um café para... Passar não, eles têm café passado. Vou te dar um café. E daí te dá um café. E daí tem o canto das crianças, ela leva lá, tem todo um cuidado. E daí tu, cara, se sente realmente muito bem ali dentro. E daí tu inventa de dizer, dá uma olhadinha naquele chinelo ali. E daí, Cristian, qual é o teu número? 41. Daí ela corre, vai lá e pega aquele monte de caixa, porque ela é assim, aquele monte de caixa, coloca e tu fica, cara, por que eu vou trazer esse monte de caixa? Eu queria dar uma olhada. E ela começa a abrir caixa, e pega, e tem esse modelo, e tem esse, e tem aquele. E tu fica ali, chega, você está constrangido. Fica assim, cara, como é que eu não vou levar pelo menos um cadarço daqui, qualquer coisa, vou ter que levar daqui, ela vai me vender. Isso acontece, meus irmãos, porque existe um gatilho mental que é extremamente poderoso, chamado o princípio de reciprocidade. Existe um autor chamado Robert Cialdini. Ele escreveu um livro que se chama Armas da Persuasão. Talvez você já tenha visto esse livro em algum lugar, que tem um ímã vermelho na capa, ele é azul.
E no Armas da Persuasão, ele fala sobre o poder do princípio da reciprocidade. Ele diz que a humanidade ela foi construída em cima dessa regra, que nós devemos retribuir. Retribuir na mesma moeda, isso nos possibilitou fazermos negócios. E na prática, a reciprocidade funciona dessa forma. O vendedor chega lá e te dá um cafezinho, te dá uma bala, te dá uma caneta. E a partir do momento que tu aceita esse benefício do vendedor, automaticamente o teu cérebro entende que tu está com uma dívida social com aquela pessoa. Pô, o cara está me tratando bem, o cara está me dando coisas aqui, me colocou para sentar, me deu um café, enfim. Estou me sentindo à vontade aqui. É psicológico isso, porque a gente quer dar alguma coisa em troca para ele. Então chega o momento da concessão do vendedor, em que ele diz, não, mas eu tenho tal coisa para te oferecer, tal produto para te dar. E no desconforto que nós temos de restaurar o equilíbrio social que está ali, a gente é compelido a aceitar a negociação. Isso é muito comum se você vai a Gramado. Agora que tem aqueles condomínios, né, que tu compra, partes, eles te dão, vou te dar um almoço, vou te dar uma entrada na Aqualand lá, Zooland, desculpa. Aí tu, legal, ganhei, tu chega lá dentro e daí vem a venda. Porque o princípio de reciprocidade, ele é muito forte, é um gatilho muito forte. Nós ficamos sempre com aquela sensação de que eu estou devendo alguma coisa, esse cara está bom demais para mim, como é que eu não vou ajudar o cara? Como é que eu não vou fazer isso? No fim das contas, não é tão ruim a proposta dele. Esse princípio de reciprocidade, ele dificulta, meus irmãos, nós sermos graciosos, dificulta nós recebermos graça. Jesus se sacrificou por mim, eu preciso me sacrificar por Jesus. Aí na Idade Média estava o cara lá se autoflagelando. Não, Jesus me deu salvação, nada que eu faça jamais será suficiente. Aí a pessoa negligencia a vida comum e diária no lar, no trabalho, e quer se enfiar dentro da igreja, de segunda a sexta na igreja, de segunda a segunda, na pior das hipóteses, e só fazer coisas na igreja, porque o que Deus fez por mim é muito maior, eu jamais vou conseguir pagar isso. Deus me prometeu um corpo glorificado. Aí o fulano vai lá e não cuida da saúde, acha que tudo é vaidade, porque eu vou ter um dia um corpo glorificado. Não, Jesus disse para eu não se preocupar com o que haver de comer, com o que haver de beber, que Ele vai cuidar de mim. Aí ele é um péssimo mordomo, gere mal as coisas do reino de Deus, os seus recursos financeiros, é displicente com seus ganhos. Ou seja, toda vez que Deus diz para a gente fazer algo, a gente quer fazer mais do que Deus disse para fazer. Toda vez que Deus diz, faça menos, a gente quer fazer menos do que Deus mandou fazer. Parece que a gente está todo o tempo querendo ser mais santo do que Deus. E mostrar para Deus que a gente é melhor no fim das contas, do que a própria palavra deles nos disse. Esse é o princípio de reciprocidade. E ele pode ter dois vieses, meus irmãos. Nesses atos de amor, de ação, de graças. Dois vieses que são bastante complicados. O primeiro deles, por exemplo, se eu tenho o princípio de reciprocidade muito claro para comigo, eu vou lá e convido o William e a Camila para jantar lá em casa. Aí eu, não, vou convidar o William, porque o William é um cara lá na igreja que, o cara tem um carro, sei lá, o William trabalha nesse lugar, o William vai me trazer algum benefício, eu vou convidar o William. Aí a gente tem um momento de janta muito agradável ali, e o William, com seu princípio de reciprocidade, após a gente jantar, estarmos juntos ali, enfim. Não, agora nós vamos ter que marcar lá em casa, né? Vamos marcar lá em casa, fazer um churrasco para nós lá em casa. Ele quer devolver no seu princípio de reciprocidade. E eu abro parênteses aqui porque me lembrou uma história muito triste de um irmão que congrega numa grande igreja de Porto Alegre, uma grande igreja com muitos números de membros. E nós temos um amigo em comum, e eu perguntei para ele, como é que está aquele nosso amigo em comum? E ele disse, cara, eu não vejo mais ele não fala mais, eu reparei que ele está se afastando. E ele falou que foi entender isso, e disseram para ele, esse irmão disse para ele que ele estava tentando andar com pessoas dentro da igreja que tem uma classe social maior, para que isso pudesse proporcionar para ele mais oportunidades. Que desgraça.
Que desgraça, meu irmão. Que desgraça. Isso não... E pior é que a pessoa que aconselhou a fazer isso faz parte do pastorado da igreja. Que desgraça, meus irmãos. Bom, esse viés, esse princípio de reciprocidade, ele estraga as relações nesse sentido. Eu faço algo, eu quero me relacionar com alguém porque eu quero alguma coisa em troca e essa pessoa retribui as coisas. Há um relacionamento aqui de troca, um negócio. Por outro lado, os relacionamentos que são cheios de graça. Eu quero convidar o João para ir lá em casa, para estar com a gente lá em casa, para jantar com a gente lá em casa. Quero fazer uma janta legal para nós, termos um momento ali de amizade, de comunhão ali em casa, e é só isso que eu quero. E o João, com seu coração gracioso, ele se deixa ser constrangido pelo amor de Deus, porque ele se sente amado, ele se sente agraciado por Deus, ele se deixa ser cuidado, ele é constrangido pela hospitalidade cristã, pela mesa posta, os detalhes, o carinho e o cuidado em querer servir aquela pessoa. Aqui eu me recordo do pastor John Piper, que tem um termo bastante conhecido para quem acompanha o trabalho do John Piper, que é o hedonismo cristão. Ele fala que a nossa insatisfação com Deus é a razão do nosso cristianismo ser tão triste. Ele diz o seguinte: Deus é glorificado quando nós somos plenamente satisfeitos nele. Porque se eu estou plenamente satisfeito em Deus, eu não busco os meus próprios interesses em atos de amor fingido ou buscando alguma coisa em troca. Eu não estou preocupado se eu vou ter uma recompensa nos meus atos de amor, porque eu estou satisfeito em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 14, verso 12 ao 14. Porque é por meio de uma parábola que Jesus ensina um princípio de amor cristão bem desinteressado. Lucas 14, (12 ao 14). Temos ali na tela também. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Nem convide teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado por isso. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Um amor desinteressado, um amor gracioso, é o que Jesus nos apresenta aqui. Deixe tua Bíblia aberta que nós vamos partir daqui mais adiante. Meus irmãos, eu não estou dizendo para você abrir uma ONG e nem deixar de compartilhar a sua vida com os irmãos. O princípio que está aqui é que nós sejamos graciosos e também agraciados, como pobres que não têm com que retribuir. Deus está tratando com a nossa alma, com a nossa autossuficiência. É tão difícil isso, né, meus irmãos? Existe um termo em inglês chamado helper's high, ou euforia do ajudante. É um termo psicológico, talvez a Vitória saiba. Mas a ciência explica que quando a gente ajuda alguém, o nosso cérebro, ele dispara alguma química no nosso cérebro. Um sistema de recompensa a gente recebe por ajudar alguém. Eu pesquisei aqui e diz que a endorfina, que gera uma sensação de euforia leve, a dopamina, que proporciona um prazer e satisfação, ocitocina, conhecida como hormônio do amor, ela reduz o estresse e promove essa conexão social. Portanto, meus irmãos, parece que Deus de alguma forma também programou isso e pensou isso. E nós sentirmos esse prazer e essa alegria em atos de graça, de carinho, em atos de amor.
Muitas pessoas buscam esse chamado terceiro setor de suas vidas, que é primeiro eu, depois o meu trabalho e as relações de comércio que eu tenho com o meu trabalho. Mas eu preciso de algo que me leve a um altruísmo, algo para além de mim, algo maior que eu, para preencher o vazio da minha vida que essas relações comerciais não conseguem dar. Então, esses atos de altruísmo muitas vezes ajudam as pessoas a responder a pergunta: por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a minha finalidade nessa vida? Eu vou fazer caridade, vou ajudar. E esse senso, meus irmãos, de pertencimento a algo maior que nós mesmos, que o nosso próprio eu, é um dos maiores antídotos contra a depressão, contra a ansiedade nesse mundo pós-moderno. É um pouco do que Viktor Frankl fala no Busca de Sentido, né? Buscar um sentido para a tua vida. E algumas pessoas encontram sentido em fazer caridade, por exemplo. Só que o grande problema é que muitos trabalhos de caridade possuem um viés puramente egoísta. Eu estou fazendo isso porque eu preciso me sentir bem. Eu preciso me sentir melhor. Na busca por me sentir menos desgraçado, ser mais altruísta. Em atos de justiça que sejam compensatórios para a minha vida. Me auto-justificar. Aí eu dou uma esmolinha ali, na campanha do agasalho, eu ajudo lá a colar, e assim sigo. E fico dizendo, não, eu não sou, no fim das contas eu não sou uma pessoa tão ruim assim. E talvez o Elias possa me perguntar, né, Elias, tá, Augusto, mas ajudar é bom, fazer bondade é algo bom. A gente não pode negar que isso é muito bom. E de fato é. Existe um termo técnico para isso, que é graça comum. Eu não vou abordar a graça comum aqui. Mas é graça comum, todo mundo pode fazer o bem, isso é um reflexo de quem é Deus em cada um de nós, do Imago Dei, o Deus que ajuda, o Deus que socorre o necessitado. Até um ateu pode fazer isso. Mas essa não é a questão aqui. A ampla maioria dos casos, meus irmãos, prestem muito bem atenção nisso, na ampla maioria dos casos, a gente não quer se envolver com as pessoas. Eu quero dar a minha ajuda e colocar um muro. Cara, não precisa me falar dos teus problemas agora, eu só estou te ajudando aqui, tá? Eu não quero saber. Eu não quero me envolver com as pessoas. Eu não quero me envolver com a integralidade da pessoa. Eu já falei isso algumas vezes. É como se a gente estivesse sendo muitas vezes materialista. Eu olho para a pessoa e eu não vejo que ele tem uma alma, que tem uma história. Eu olho para a pessoa e vejo, ela está com fome, ela quer comida, ela está com frio, ela quer roupa. Eu só vejo matéria. Porque isso, meus irmãos, demanda tempo. Isso demanda amor. Isso demanda dedicação. Isso demanda caminhar juntos. E é por isso que a igreja do Senhor, a comunidade de fé, é uma grande oportunidade para ações de graça e de amor que sejam desinteressadas. É na comunidade graciosa que nós podemos estreitar esses laços e realmente abrir mão um pouquinho mais de nós e se interessar pela vida do outro e cuidar do outro. Amar, partilhar a vida, caminhar junto, ser amigo dos amigos de Jesus. Essa é a igreja. E aqui no Botânico eu me alegro, meus irmãos, porque sim, a gente ajuda, você sabe, todas as vezes que alguém precisou, a gente sempre se envolveu. Eu louvo a Deus por isso, eu espero que essa seja uma marca nossa. A gente não fala, a gente não posta, mas vocês sabem do que eu estou falando. Nós não somos uma ONG, mas nós cuidamos dos nossos. E nós queremos que muito mais pessoas façam parte disso, que entendam essa cultura de uma comunidade que é intencional, uma comunidade onde flui a graça de Deus e o amor de Deus. E o amor de Deus é recíproco e desinteressado uns pelos outros. C.S. Lewis diz que o cristianismo é apresentado como um chamado para tomar a cruz. É a religião mais desconfortável que existe no mundo. Tanto é que ele diz aquela célebre frase que todo mundo conhece: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Todas as religiões, meus irmãos, são uma religião de troca. Todas. O judaísmo
Ande conforme a lei e tu vai ser salvo. Não ande conforme a lei e tu está condenado. No islamismo, 5 orações por dia, vá uma vez na vida na Meca, jejue conforme o Ramadã, ajude, dê esmolas conforme o Corão, e aí tu vai ter um tesouro no céu. O espiritismo, fazer caridade. E eles são muito bons nisso, fazer caridade, para se auto-justificar, para ser melhor numa outra vida, voltar melhor numa outra vida. Candomblé, que é muito comum aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu vou lá e pago um pai de santo que vai fazer um sacrifício de sangue para que eu tenha um benefício aqui nesse mundo. Aí vem o cristianismo com o seu evangelho glorioso e dá um pontapé na porta da nossa justiça pessoal, arromba essa situação com a nossa autopiedade, com a nossa justiça própria. Não é por obras, como nós lemos o que Paulo fala em Efésios, não é por obras para que ninguém se glorie. Esse é o evangelho gracioso, não é por obras para que ninguém se glorie. Eu espero que você esteja começando a se incomodar com isso. Isso deixa a gente desconfortável porque mexe com a nossa justiça própria, como eu disse, e quebra completamente os nossos pressupostos de relacionamento com quem é Deus e quem nós realmente somos. Diante do Evangelho, meus irmãos, não tem argumento, diante do Evangelho não tem atitude. Só rendição e o infinito e maravilhoso amor de Deus por cada um de nós e por esse mundo. É isso. O filho pródigo, naquela parábola maravilhosa, nos ensina uma lição sobre graça. Vai lá, o filho, depois de fazer tudo o que ele fez, e diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí chega o outro irmão: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca te desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Os dois parecem partir de um princípio de reciprocidade para com o pai aqui. Eu não tenho mérito. O outro: eu tenho muitos méritos contigo, pai. Então vai lá o pai e diz: eu não conto os teus débitos. Eu não estou olhando para os teus débitos. Tu estava morto e voltou à vida. Eu não conto os teus créditos. Eu não estou olhando para os teus créditos. Tudo que eu tenho é teu, é o que o pai fala. No fim das contas, meus irmãos, está pago na cruz. A cruz pagou e os nossos méritos todos estão na cruz. Os nossos débitos foram parar na cruz. E Deus graciosamente olha para cada um de nós e exibe o seu amor. Quando nos deparamos com a graça de Deus e o amor de Deus em nossas vidas, nós nos despimos da nossa justiça própria. Nós descansamos em Deus. Eu lembro de Apocalipse 3:17, uma palavra muito forte de João para a igreja de Laodiceia, e ele diz: pobre, cego e nu, é o que ele diz. Porque apesar da igreja de Laodiceia se considerarem muito ricos e autossuficientes, Jesus descreve aqui que eles são miseráveis pela sua soberba e a sua arrogância espiritual. E Jesus fala para eles que faltava ali uma verdadeira riqueza espiritual, uma visão espiritual, veste de justiça para eles. E isso, meus irmãos, nos faz lembrar muito da nossa condição nessa manhã, em que muitas vezes não nos consideramos diante de Deus pobres, cegos e nus. Eu pedi para você continuar no texto de Lucas 14, e agora nós vamos um pouco mais adiante para o verso 15 até o verso 24. E a palavra de Deus diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, uma pessoa que estava junto com Jesus ali na mesa, disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, no caso Jesus, respondeu:
Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou a se desculpar. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, mas eu te peço para que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, e eu rogo-te para que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, e por isso não vou poder ir. E voltando o servo, tudo contou para o seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito, está pronto como mandaste, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Jesus estava aqui dentro desse contexto, sentado na casa de um fariseu importante. E o gatilho para essa história acontece depois que um dos convidados diz: feliz aquele que comer o pão do reino de Deus, com Jesus ali do lado. Aí Jesus: Então segura isso daqui. Jesus usa dessa parábola, meus irmãos, para mostrar que muitos dos que esperavam estar nesse banquete acabariam ficando de fora desse grande banquete. Na parábola, o anfitrião, conforme nós lemos, manda o servo avisar a todos. No entanto, os convidados começam a dar desculpas um a um. Isso, meus irmãos, revela onde está o coração de cada um deles. Reparem que o primeiro fala sobre o campo, ele está falando sobre posses. Ele priorizou os bens materiais do que está na ceia do Senhor. O segundo priorizou as suas ocupações e a sua produtividade, falando sobre a junta de bois. Isso está relacionado ao nosso trabalho, aos nossos negócios. O terceiro priorizou os afetos terrenos, acima do chamado do Senhor. Ou seja, ele priorizou a família, no caso dele do casamento, os seus relacionamentos. O significado, portanto, dessa parábola não é, meus irmãos, que essas coisas, por si só, elas sejam más. E a gente sabe que elas são muito boas. Mas elas se tornam ídolos quando elas impedem a gente de responder ao chamado do Senhor para o seu grande banquete, a estar em comunhão com o Senhor. E facilmente, meus irmãos, nós deixamos um relacionamento onde Deus é o centro. Deus é central a tudo nas nossas vidas e colocamos Jesus na periferia do nosso coração. De fato, ainda somos cristãos, nós vamos à igreja, só que, reparem, o que antes era uma coisa de coração, era uma coisa, às vezes, tão inocente, apaixonada, começa a se tornar uma coisa mecânica, robótica. Não tem nada para fazer domingo de manhã, vou na igreja. É uma coisa que a gente faz, não é uma coisa de coração. Não é uma coisa que eu faço porque eu estou convicto que realmente eu acredito nisso que eu estou fazendo. Nós externamos palavras e atitude, mas será que nós estamos fazendo sim de coração? Porque nós reconhecemos a nossa miséria diante de Deus? O que teríamos nós, meus irmãos, para oferecer diante do Deus Trino, Criador do Universo, Senhor e Rei, aonde estávamos, onde Deus fez todas as coisas? Que tenho eu para oferecer diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Miserável, um coitado, pobre, cego, nu. Diante da rejeição dos primeiros convidados, que são os religiosos, aqueles que estão no pináculo, que têm um grande conhecimento ali de Deus, o Senhor da casa ordena
que o servo busque os pobres, aleijados, cegos e mancos, que representam os marginalizados, os pecadores, que reconheciam a necessidade de Deus. Ele manda buscar os que estão nos caminhos velados, que representam os gentios, todas aquelas pessoas que estão fora da cidade de Deus. Ele diz: sai pelos caminhos velados e força-os a entrar para que minha casa se encha. Isso demonstra, meus irmãos, que o reino de Deus não é exclusivo para uma linhagem, como era no caso do povo de Israel, mas é um reino missional. É um reino que não olha para mérito ou para justiça própria. O reino de Deus é pela graça para aqueles que aceitam um convite. O significado central desse convite é urgente e ele é gratuito, sim. Mas a negligência, meus irmãos, ela tem consequências eternas para a nossa alma, para a nossa vida. E nessa manhã, Deus está chamando. Está chamando o seu povo. Deus está chamando os miseráveis. Deus está chamando quem está cego, quem é pobre e quem está nu. Os desprezíveis e os marginalizados. São esses que Deus está chamando. Deus exige uma entrega total. Exige que nos desfaçamos de todas as coisas e sejamos nós diante deles, reconhecendo quem nós somos diante dele. Aqueles que consideravam garantidos por sua posição religiosa, por serem muito crentes, foram substituídos por aqueles que tinham apenas a sua miséria para oferecer, não ter nada em troca para oferecer diante de Deus, que estavam totalmente rendidos diante de Deus. Miserável homem que sou, é o que Paulo fala, né? Eu aqui, quem sou eu? Desgraçado, falando alguma coisa de Deus para a igreja aqui nessa manhã. Pobre bicho, que nem diz o gaúcho. Certa vez, eu falei para o Rodrigo, de coração eu cheguei para o Rodrigo e falei: Rodrigo, cara, o maior legado que tu vai deixar no Botânico é a Santa Ceia. Pelo menos para mim e na minha vida espiritual, é a Santa Ceia. Porque depois que nós entendemos o que nós fizemos aqui, é muito difícil tu tomar ceia em outro lugar. Aqui, nós somos convidados a irmos à mesa do Senhor. Porque é assim que será no dia do grande banquete. Nós vamos à mesa do Senhor, diante daquele que é perfeito, que é santo, que é justo, e lá estaremos totalmente expostos, pobres, cegos, nus diante de Deus, totalmente rendidos diante do Senhor. Pobres porque nós não vamos levar os nossos bens, meus irmãos, tudo aquilo que tu lutou para conquistar nessa terra, através dos teus estudos, do teu duro trabalho, de nada adianta, Ele não está olhando para essas coisas. Cegos, porque o que vale o nosso doutorado, o nosso mestrado, a nossa pós para Deus, vale nada para diante de Deus. Eu louvo a Deus pela igreja, pelo Isaac, pelo Israel, pelo Edileno, porque eles estudam a palavra, vem aqui, expõe o texto e a gente aprende o texto, e a gente descobre mais alguma coisa de Deus e a gente fica cheio de teologia e nossa cabeça fica desse tamanho. Cara, agora eu entendo Deus, agora esse assunto Deus eu domino. Se isso acontece é porque a teologia ainda não desceu para os nossos corações. E de nada adianta nosso muito saber teológico, quanto tu lê de livros, se tu tem 1.000, 5.000 livros, de nada adianta, meu amigo. Tanto faz para Deus. Ele diz: tu é cego. Nus, diante de toda a nossa justiça própria, dos nossos princípios de reciprocidade. Amigão, tu tá nu diante de mim, eu não estou olhando para essas coisas. Tu tá pobre, tu tá cego e tu tá nu, é o que o Senhor está falando para nós. Miserável homem que somos diante do Senhor. Nós não temos nada para oferecer ao Deus Trino. Jesus disse em Mateus 5,19: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
É aquele que é totalmente dependente e carente de Deus. Eu sou um pobre de espírito. Se eu prego alguma coisa, se eu canto, se eu falo de alguém, é porque o Senhor opera em mim o querer e o efetuar. Eu não tenho mérito nas coisas que são de Deus, porque as coisas de Deus são dele. E vulneráveis. Vocês se conhecem, meus irmãos, você sabe. Para quem acredita no livre-arbítrio, eu sempre digo, né? Por que a gente não escolhe, então, sempre fazer a coisa certa? Por que a gente não escolhe, então, sempre agradar a Deus? Maldita depravação total, nascidos da carne, em pecado todos nós. Você se conhece, meus irmãos, você sabe que muitas vezes nós deixamos de amar ao próximo como a nós mesmos, o quanto nós falhamos diante de Deus, daquilo que Deus espera que façamos. Mas assim, vulneráveis, mas com um chamado glorioso, o Senhor diz: vem, vem, vem à mesa, vem. Vem do jeito que tu tá, cara. Vem do jeito que tu tá. Vem. Eu sei que tu tá com a tua melhor roupa, mas eu tô vendo além da tua roupa, do banho que tu tomou agora de manhã, do teu café da manhã que tu tomou, eu tô vendo o teu coração. E ele está dizendo: vem. Vem pobre, vem cego, vem nu. Na ceia não são os obreiros como mediadores dessa tão grande graça e dessa tão grande comunhão que nós temos com o Senhor. Não são os obreiros mais preparados que servem a ceia. O Senhor vai te chamar nessa manhã, graciosamente. Vem, vem, eu tenho comunhão contigo. Tu é parte desse corpo em que o Espírito Santo nos dá liga e nos dá comunhão. Vem cear. O Mestre está te chamando nessa manhã. São os filhos de Deus redimidos, salvos, que vão comer e vão beber sem intermediários, como um prenúncio do grande banquete celestial, quando na boda do Cordeiro, entraremos lá e cearemos junto deles. Cara, que glorioso é isso, cara. Que glorioso é isso, que maravilhoso é isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Nessa manhã de Santa Ceia, os nossos corações, eles se alegram. O nosso entendimento se humilha, porque nós estamos na reunião dos amigos de Jesus, na casa de Jesus, e nós vamos cear com Ele. Eu te convido para se colocar de pé. E a única aplicação que eu faço aqui é que eu espero que você saia dessa manhã um pouquinho mais constrangido de que quando você entrou. Que a graça, o amor de Deus por você possa ser mais evidenciado. A misericórdia do amor possa ser mais evidenciada na sua vida também. E que Deus possa ser glorificado por meio das suas atitudes de amor, atitudes graciosas e desinteressadas. Curvamos nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nessa manhã. Senhor e Deus, maravilhoso Deus, nosso Senhor e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te damos graça pelo teu infinito amor por homens tão miseráveis que somos, pessoas, Senhor, tão falhas como nós somos. Nós te louvamos, Senhor, e nós engrandecemos o teu nome. Nós te damos louvores de ações de graças. Nós te adoramos, Senhor, na plenitude do teu ser, Senhor. A tua igreja aqui reunida te adora, te louva, te exalta, Senhor, porque tu és o Deus poderoso, Senhor da criação, nosso Deus trino. Tão maravilhoso tu és, Deus, e tu olhou para nós, Deus, tu olhou para mim, Senhor, na minha miséria, Senhor, eu sendo quem eu sou, tu olhaste para mim e me amou, com cordas de amor, tu me atraiu, Senhor, para ti. Eu
te louvo, Deus, e eu te adoro, Senhor, porque eu estaria perdido. Tu poderia deixar, Senhor, que eu seguisse meu rumo natural para o inferno, mas me resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz, Deus. A tua igreja reunida te louva, te adora, te exalta, Deus, pela tua graça. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, em nossas debilidades, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, a sermos mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, Deus, que o teu Espírito Santo molde em nós o nosso caráter, trabalhe no nosso coração para que sejamos mais graciosos, Senhor, para que o mundo veja, Senhor, o teu amor dentro da tua comunidade, da tua igreja, Senhor, intencional e amorosa, o teu corpo aqui reunido. Se as pessoas querem vista, Senhor, de ti, te ver, Senhor, que elas vejam, Senhor, na tua comunidade, no teu corpo, na tua igreja, esse amor tão maravilhoso refletido em cada um de nós, um amor desinteressado, Deus. Eu te peço, Deus, faça, Senhor, com que a gente não esqueça da tua palavra, Senhor, nessa manhã. Trabalhe em nossos corações por meio do teu Espírito Santo. É isso, Senhor. É isso, Senhor, que nós pedimos nessa manhã. E agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém.